Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 55 e 56, o seguinte: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Pois não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Meu irmão, minha irmã, os discípulos de Jesus pareciam estarem sentindo-se de fato um grupo muito coeso com Jesus. Nesse texto organizado pelo evangelista Lucas, o capítulo 9 começa com Jesus enviando-os para pregar, para curar, para expulsar demônios. E eles saíram e foram muito bem-sucedidos naquela missão. Voltaram felizes e fortalecidos. A coisa estava funcionando mesmo e eles eram parte de algo grande. Depois a cena é com uma multidão faminta. Os discípulos sugerem que Jesus despeça aquela multidão para que procurem alimento. E o Senhor lhes diz que eles deveriam alimentá-la. E então multiplica pães e peixes. Quem sabe a próxima multiplicação não seria por conta deles? Depois há um diálogo em que os discípulos têm a oportunidade de afirmar que Jesus é o Cristo de Deus, lá no versículo 20 do capítulo 9. Tudo estava ficando mais claro, mas à frente Lucas relata a experiência do Monte da Transfiguração, do qual participam Pedro, Tiago e João. E no versículo 46 eles já estão discutindo quem dentre eles seria o maior. Já se sentem autorizados como especiais. E então, vendo alguém expulsar demônio em nome de Jesus, proíbem, porque não se tratava de um deles. Afinal, eles detinham o monopólio. Jesus os repreende por aquela atitude. Em seguida, o grupo vai para Jerusalém e precisam passar por uma vila de samaritanos que não aceita hospedados. Eles então pedem permissão a Jesus para ordenar fogo do céu e destruir aquela vila inteira. Creio que eles estavam inspirados por alguma das cenas dos profetas de Israel. Jesus então os repreende novamente. Vocês não sabem de que espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Pergunto-me aqui, se nós sabemos de fato de que reino nós fazemos parte, se realmente compreendemos o Evangelho que salva, pois repetimos o processo vivido pelos discípulos. Quanto mais temos certeza de conhecer a Deus, mais orgulhosos e autorizados a julgar nos sentimos. É interessante como tantas vezes nos julgamos profundamente conhecedores de Deus, enquanto revelamos um enorme e assustador desconhecimento sobre a vida e sobre o ser humano. Nem a nós mesmos nos conhecemos e pensamos ser melhores do que de fato nós somos. Os discípulos fizeram isso antes de nós, e isso deveria nos servir de aviso, de exemplo. Parece-me que é demorado esse esclarecimento na vida cristã. Isso porque nós demoramos muito a entender mais claramente o reino de Deus e o Evangelho. Enquanto nos sentirmos e nos considerarmos fortes, esclarecidos, bons e melhores que os outros, enquanto for fácil para nós decidirmos entre o certo e o errado e condenar, e acreditarmos ser essa competência um sinal de firmeza na fé, de maturidade e até mesmo de santidade, o que estaremos fazendo, na verdade, é revelar a nossa ignorância, nossa orgulhosa ignorância, nossa santa ignorância. E quanto mais ignorantes, mais aplaudiremos e celebraremos os ignorantes que vociferam a sua ignorância. É demorado, mas o Espírito de Deus está presente na história. Há humildade, lucidez, leveza, graça e muito amor em curso na vida de muitos. Há cristãos assumindo sua fragilidade, sua incapacidade, sua pecaminosidade. Há cristãos mantendo claro que Jesus veio salvar pecadores e que isso não é apenas o começo, mas o máximo. Há cristãos entendendo que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado.
Há cristãos que têm se enxergado melhor e o bastante para não mais se escandalizarem diante da fraqueza e do pecado dos outros. Há cristãos tão livres em Cristo que abandonaram a mania de controlar e julgar os outros. É demorado, somos muito difíceis, mas pelo Espírito Santo há cristãos compreendendo de que reino e evangelho fazem parte. E eu gostaria de caminhar muito com estes. Sim, quero caminhar e aprender com eles. E aprender o mais rápido que puder, pois os dias são maus. Grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe.